TV. Estamos começando mais uma Opinião Tricolor aqui na UTV. Nós, Nação Tricolor, Paulinho Heavy, meu brother, do outro lado aqui um parceiro fortíssimo, um dos caras que melhor escreve sobre o São Paulo nos sites tricolores. A gente vai falar com ele já já. Boa noite, irmão Paulinho. Boa noite, Carlos Porte. Boa noite, Nação Tricolor do Brasil e do mundo. Mais um Opinião Tricolor inédito aqui para vocês. Toda quinta-feira aqui na nossa grandíssima UTV. 15 anos de UTV. 15 anos de UTV. E você, tudo bem, Carlos? Tudo bem, meu irmão, tudo bem. Ontem eu tinha prometido, eu falei, não vou ver jogo de ninguém. Puta, velho. Ó, a sorte é que tinha 3 para secar. Aí eu escolhi o canal que deu certo. Eu não vi as outras desgraças que aconteceram no final. Mas a realidade é essa. São Paulo fora de todas as competições, só no Campeonato Brasileiro. Brigando contra a zona do rebaixamento antes de 1/3 do campeonato. E hoje a gente vai analisar muito para e passo essa situação. Elenco, comissão técnica, obviamente diretoria. Mas vamos dar uma destrinchada nos caminhos que o Rogério Ceni vai ter para seguir com os reforços que estão chegando, do goleiro à última linha de ataque. Não é isso, Paulinho? Opa! E para isso a gente trouxe um grande cara que vai nos ajudar hoje. Como eu disse, um dos grandes colunistas são paulinos. É muito lido, é muito acessado, é um cara leal às tradições do São Paulo Futebol Clube, acima de qualquer aparelhamento que hoje lamentavelmente existe aí na mídia são paulina. E está conosco aqui o Wender Peixoto. Wender, boa noite, meu irmão. Boa noite, eu agradeço pela oportunidade, o convite que vocês fizeram. É um grande prazer e uma honra enorme estar presente aqui hoje. E vamos falar um pouco do São Paulo, desse ano, das coisas que estão por vir, o que aconteceu e traçar uma linha, né, pra gente sair um pouco dessa fase ruim. E fé é tudo, né? Somos o time da fé. E muito obrigado pelo convite. Para quem não sabe, o Wender é um cara que compactua muito. A gente se conheceu via Twitter, faz parte da nossa grande resistência tricolor e participa exatamente pela comunhão de ideias e por repercutir de uma certa forma, sem combinação prévia nem nada, os mesmos pensamentos que a gente tem levado dia após dia, mês após mês, ano após ano. Empatias tricolores. Empatias tricolores. O cara realmente é uma extensão do que a gente tem falado, é um cara que repercute umas coisas que você olha e fala, eu teria escrito isso. Então, para aqueles que não gostam daquela informação mastigada, já saturada, que a gente tem, infelizmente, de muitos cronistas que se dizem tricolores, mas que só fazem bater tambor para louco dançar, né? Muito roteiro preconcebido chegando. E além né, do que, umas ideias preconcebidas que não mudam nunca. Parece que os caras vai mexer com a honra deles se os caras derem o braço a torcer e analisarem o que outras pessoas também falam sobre o mesmo São Paulo que eles dizem torcer. Então, para quem está aí viajando no Twitter e tudo mais, sigam o Wender. Ele vai passar o @, daqui a pouco, porque é um cara que vale muito a pena ser seguido no Twitter. É isso, Paulinho, brilhante. Meu parceiro, vamos começar? Vamos dissecar o São Paulo, então? Vamos embora. Primeiro falar do gol, e acho que achamos o nosso goleiro, né? Wender, Renan. O Renan, eu tenho gostado muito das atuações dele. É um goleiro que assumiu a posição, mostra segurança. Eu fico até hoje conformado do Denis ser titular
do São Paulo por um ano, até mais, e ninguém lá dentro do clube tem enxergado que o Renan era melhor. Isso era patente, tava muito na face de quem assiste futebol e acompanha. E o Denis no gol, assim, foi uma decisão muito patética. Não tem outra definição para falar, porque inclusive os caminhos que o São Paulo teve na Libertadores no ano passado poderiam ter até ser diferentes na questão dos gols, né? Os gols tomados, aquele jogo contra o River, tudo, o São Paulo podia ter tido outro caminho durante a Libertadores, em vez de pegar o Atlético na semifinal. Mas o que importa é agora. O Renan tem mostrado muita segurança e no final do ano o Denis tem que sair, colocar outro no lugar dele, né? Porque o contrato vai acabar, mas o Renan tem feito bons jogos e satisfeito com ele. Eu vejo o Denis, inclusive, até corroborando o que você estava falando, o Denis foi mais ou menos aquela aposta de gratidão que o São Paulo teve com ele por ficar tantos anos na reserva do Rogério Ceni, né? Com pouquíssimas oportunidades para ter aparecido. Então, assim como o Zete um dia entregou a camisa número 1 para o Rogério, eu acho que o São Paulo tentou fazer a mesma coisa com relação ao Denis. Só que com um brilhantismo completamente diferente, a estrela do cara, porque internamente disse que é o melhor goleiro que a gente tem. Mas quando vai para o gol, infelizmente não corresponde à expectativa, né? Com relação ao Renan, mortal, que a gente sempre falou, né, irmão? A gente sempre falou que dentro de São Paulo a gente teria 2 goleiros para honrar as tradições do clube. Um foi o próprio Renan, que acabou abraçando com unhas e dentes essa oportunidade. O outro é o Lucas, que na reserva dele. Lucas Perry, aposta do nosso querido Luiz Cunha. E eu compactuo, porque eu acompanhei ele muito de perto na época da Taça São Paulo e tudo mais, e realmente um goleiro fantástico e que tem um futuro super promissor também dentro do São Paulo, se tiver oportunidade. Então eu acho que definitivamente, né, Porte, nós conseguimos pelo menos uma segurança, porque o que ele fez na última partida do São Paulo contra o Fluminense foi um absurdo, aquelas defesas de parar a respiração mesmo, você falar, se não tivesse lá, a gente não teria o empate ponto que a gente conseguiu. É verdade. Eu vejo da seguinte maneira, perfeitas já colocações, nem tem muito mais o que colocar além disso. Só um fato, né? No começo do ano até as apreensões por o tal do rodízio, o Sidão que acabou sendo praticamente um engodo, ok, teve problema, lesionou, mas o fato é que não era goleiro do tamanho do São Paulo, já não era goleiro do tamanho do Botafogo, acabou sendo ali um cara que encaixou no lugar do Jefferson pelos problemas de contusão do Jefferson. E o São Paulo, nessa toada dos últimos anos de trazer as segundas opções e não os jogadores principais dos rivais nacionais, se a gente está falando de futebol estrangeiro, tudo bem. Mas a coisa da segunda, da terceira opção, vamos trazer o Mancoejo, que está largado lá, 4º, 5º nome do Flamengo. O São Paulo sempre foi protagonista para rivalizar. Se era para trazer um meia, tirava o Peter do Santos, por exemplo. Um Ganso em tempos recentes aí, e não ver o que sobra. Mas em relação ao Denis, né, eu acho que o São Paulo realmente já tem hoje como página virada. Acho que a questão técnica que ele poderia ter, ou ser fatalista, como era o zagueiro Lucão, Pelo amor de a gente vai chegar nele. Hernani, um abraço para você. Você que acredita no Lucão, nós também acreditamos nele no futebol da Bósnia. Mas, enfim... O Hernani, que é o nosso amigo também, que é sobrinho da velhinha de Taubaté. É o único que acredita no Lucão. A melhor Domino's Pizza da cidade, na Diógenes, e enfim. Mas Rodrigo Caio rules, e Lucão rules, e vamos que vamos. Mas, seguindo a toada, eu acho que o grande problema do Denis, cara, por incrível que pareça, é que o Denis veio para ser reserva de um grande momento do Rogério e veio para um lugar de um grande reserva, o melhor reserva que o Rogério teve foi o Bosco. E o Bosco tinha uma característica maravilhosa, que o Bosco era um cara extremamente agregador. Quem não se lembra do Bosco pulando as placas?
Pra ele não tinha essa, eu sou reserva, não sei o quê. Era um cara muito de grupo e era um cara simbólico, que trazia alegria, que trazia unidade, que trazia... Bosco Le Parkour, lembra? A gente chamava de Le monstro, Parkour. sabe? Um cara que venceu muitas coisas na vida, inclusive um revés aí que ele mesmo, né? É um cara que se apegou a valores espirituais para passar de fases difíceis. E não sei por que cargas d'água, o Denis herdou o lado que ele não deveria ter dado na condição de um reserva, de um mito. Para qualquer goleiro que assumisse o lugar do Rogério, até para o mais consagrado, por exemplo, não tivesse vindo o Sidão, tivesse vindo o Jefferson, goleiro de seleção brasileira, enfim, estava com problema de lesão, claro, mas supondo que ele estivesse bem, ou foi falado em Júlio César, qualquer nome que substituísse o Pelé do gol ia sofrer, ia ter comparação, não teria como. E, obviamente, coube ao Denis, no primeiro momento, essa missão em glória, na primeira temporada. E o grande problema do Denis é que ele, em nenhum momento, ele teve a humildade dos erros. Perfeito. Ele pagava geral para defesa, como se a culpa fosse dos outros. Ele herdou uma coisa que o Rogério, pela abnegação dele de vencer, ele tinha um defeito na carreira que era não assumir quando falhava. E o Denis não assumia. Acho que o único exemplo que o Denis pegou do Rogério foi esse. Tava tentando treinar falta ainda, meu Deus do céu. Imagina o Denis batendo falta. Mas enfim. E o Denis também teve um erro fatal, que foi no início querer imitar o Rogério Ceni. Também. Então, sim. E Denis, uma lembrança, você falou do Lucão. Eu lembro que o Denis foi trazido pelo Marco Aurélio. Pois é. E o Lucão também é extremamente defendido pela mesma pessoa. Então, assim, não foi uma contratação que se acertou no caminho de São Paulo futuramente. Só esse detalhe. Tá bom. Então não vamos nem falar de Wellington nem, né? Mas, não, vamos. Mais pra frente a gente fala. Mas então, só pra complementar, o Renan. O Renan é um cara que, se eu não me engano, a estreia dele foi um jogo até que nós estivemos com uma ação do Opinião Tricolor em parceria com a Passaporte FC. Foi justamente no São Paulo e Avaí, que o Renan estava bem, e o São Paulo, aquele São Paulo que já balançava para lá e para cá, tomou um empate do Avaí no segundo tempo. Mas o Renan tinha ido muito bem. Foi um jogo que ele evitou derrota também. São Paulo morreu no segundo tempo. Como São Paulo morre no segundo tempo? Como não muda o preparador físico? Como não muda o fisiologista? E a gente do Cueva falou um monte, mas a gente vai chegar lá, pera lá. Enfim, um cara que demonstrou segurança, um cara na dele. Quando ele estava fora do time, diziam: o cara não sabe se vai ser modelo, se vai ser goleiro, é marrento. Meu amigo, goleiro é aquela situação que a personalidade impera. Se você for ficar se apegando a detalhes da vida pessoal do cara, esquece, velho. Goleiro é uma coisa, é um universo particular. Sempre. Tá correspondendo no gol, tá trazendo segurança. Então vamos seguir apoiando o cara. Também aposto muito no futuro das novas gerações, um dos poucos remanescentes, né, que não foram vendidos aí. Espero que não seja, o nosso goleiro Lucas. E é isso. Vamos nessa pegada de Renan até o final do Brasileiro. Que ele siga nos dando segurança, siga nos dando suporte, porque a coisa está estourando demais na defesa. A coisa está começando a estourar na linha de meio. Não fosse o momento do Jusilei. Futebol do Thiago Mendes, aquela declinada monstra desde a saída do Michel Bastos, desde o período do Michel Bastos. Depois a gente vai falar disso também. E gol fechou. Bora para as alas? Vamos embora. Laterais. A gente tem... vamos analisar então por lados, né? O lado direito de São Paulo é uma situação muito... bizarra. Complexa. A gente tinha de início o remanescente do período das indicações do Muricy, Bruno e Carlinhos. Então, Bruno, né? Bruno, que também
assim como o Carlinhos, teve diversos problemas aí ao longo do caminho, de lesionar, etc. Mas é um cara que tecnicamente sempre foi... a gente até deu uma alcunha para ele aqui de 8 ou 80. O cara que às vezes jogava muito bem, num clássico dava um cruzamento perfeito, uma assistência para gol, e em momentos extremamente avenida, em momentos que falhava, não dava o senso de cobertura, errava passe de 2, 3 metros, era levado com facilidade, e foi permanecendo. O São Paulo nesse tempo já tentou vários jogadores por ali. Por exemplo, contratação de 2017 é o Marcinho, que tem se revelado aí uma grata surpresa, um cara esforçado, rápido, que não era ala e foi colocado na ala. O Militão, vindo da nossa base, já caiu por ali também. O Araruna, volante de origem, já caiu por ali também, dados os problemas de lateral direita. E o Buffarini, que é o tal negócio. O Buffarini foi aquele planejamento sempre interrompido do São Paulo, porque quando ele veio para ser mais do que um jogador, ele veio para ser o líder, o cara, a voz do Balsa em campo. E o Balsa caiu. Não fosse o Balsa, não fosse a insistência, não era um cara, vimos o cara lá do São Lourenço, é que eles tiveram uma partida de sucesso forte, campeã, e veio para ser, até se cogitava na época Buffarini ou Ortigosa, e veio Buffarini e aí aquela situação, mais uma vez, de comissão técnica, para vocês pensarem quantos e quantos técnicos já passaram, quantos e quantos elencos já foram desmontados no meio da temporada. Vídeo Osório se sentiu enganado no São Paulo. Então, o nosso lado direito é esse. De repente a gente tem 4, 5 para posição e ainda não tem nenhum para valer. Por favor, Paulinho. Não precisa nem falar muito mais do que isso, porque a gente vê as deficiências que o São Paulo tem, a saída de bola, a janela que fica atrás, aquele corredor, né, a avenida que fica um corredor. E com relação a Buffarini, é um jogador que, inclusive, por 2 minutos, 1 minuto, a gente quase deixou de ter. Hoje eu começo a questionar se esse 1 minuto foi salutar ao São Paulo ou não. Apesar de eu achar o jogador interessante, eu vejo que o Buffarini está subaproveitado no São Paulo, inclusive por problemas dele mesmo, né? Muita contusão. É um jogador que, se você olhar a complexão física dele, você já vê que ele é um cara, ele está mais para gordo, pelo menos as últimas apresentações, mais para forte, vamos dizer assim, não dizer gordo, do que para forte, né? Mais gordo do que forte, desculpe. Mais cadeirudo. O cara, você vê, ele é uma tora. Sim. É um cara que você não vê chegar à linha de fundo, você não vê um cara que tem um desprendimento de ir, voltar, aguentar os 90 minutos. E nós já estamos falando disso, quanto tempo já está no São Paulo, né? Então, se você ele for se tornou analisar, um Chaves da lateral. Mais ou menos se isso. você for analisar, e não dá para também criticar muito o jogador, porque você vê o Bruno na mesma situação. Não é uma coisa assim que é específica de um jogador, são vários, né? O último que mais ou menos eu vi jogar e que correspondeu mais ou menos foi o Araruna, mas mesmo assim, o que tomou de bola nas costas ultimamente foi um absurdo, né? Então é aquela coisa, é chover no molhado, não tem muito o que falar. A gente não tem tem 5 jogadores que às vezes não pode contar com nenhum, porque estão todos machucados, ou estão na seleção, ou estão com algum problema que impossibilita manter-se um esquema tático, como muitos vêm cobrando do Rogério, né? Então é engraçado isso. Cobra-se muito, mas não se analisa o espectro, né? Chegou uma época que o Rogério chegou a ter 4 jogadores, ficar sem 4 desses jogadores em campo, poder escalar. Então você vai escalar como? Mas mudou o esquema. Lógico que mudou o esquema. Tem que mudar o esquema porque não tem jogador para botar lá. Você vai deixar vazio? Você tem que mudar um esquema em virtude dos jogadores que tem para jogar. Ou vão querer botar o Lugano lá para correr atrás de lateral dos caras, de atacante dos caras. Não dá, né? Então não tem muito o que falar com relação a isso. Infelizmente nós temos 5. Hoje eu torço muito pelo Araruna, por ser renovação, por ser uma coisa mais nova, mas a gente não tem realmente um cara que você se fie e fala, esse é o cara. Não, ainda, para mim, não é nenhum desses daí. Você tem alguma preferência para a posição, Wender?
Então, sobre essa questão que o Paulo levantou, tem muito jogador gordo em São Paulo, hein? É Maicon, é Buffarini, Cueva, todo mundo, tá um time pesado, hein? Tá brincadeira, preparo físico, né? É culpa da cozinheira, não é do preparador, não. E isso é muito mais profundo, depois acho que vocês vão entrar mais em detalhes sobre isso. O Bruno, não entendo porque renovaram o contrato dele, é uma questão inexplicável para mim. Da mesma forma que eu tava falando do Denis, Bruno também não dá para entender. Também não era lá essas coisas no Fluminense, mas Muricy pode ter indicado, mas também acho que alguém chegou pra ele assim, ó, tem esse, qual que vai? Isso, esse. Boa, velho. Né? Acho legal o que você acabou de falar, e desculpa só te É interromper. a linhagem do Rogério atualmente. Pô, mas os caras põem... É engraçado, né? Não tem lá, sabe, o Iniesta, não tem esses caras. Meu, ó, esse ou esse? Qual é o menos pior que você qual quer? É o menos pior? Leva esse, qual que você quer? Então, aí depois aparece que a indicação da pessoa fala, que foi fez, o Muricy. Não, o Muricy, pô, um técnico consagrado. Até parece que ele não ia conseguir ver uma situação dessa, um jogador pro elenco do time. Carlinhos, ofereceram pra ele e falou, vai esse, né? Não tem quem pôr, tem que trazer isso aí, né? Exatamente. E aí o Buffarini, concordo com o Porte, tá perdido. Era o homem do Balsa, de confiança, lá no São Lourenço, e tá perdido. Infelizmente, eu usaria ele como uma peça de troca, talvez negociar com algum clube da Argentina, alguma coisa do tipo, para repor o time. Vou ser honesto com vocês, eu não contrataria mais lateral de origem para essa posição. Eu buscava volante e improvisaria ali, porque não dá certo, parece que é uma maldição. Tem uma maldição na lateral direita. Não, mas bem na verdade é uma posição escassa no futebol brasileiro e Exatamente. Tanto que a gente fica refém de um Fagner. Exatamente. Numa seleção. Isso. Olha o que é o Fagner, olha a fama do Fagner. Mas aí o benfeitor... Fala aí, Pedrinho. Deu um rabo ontem, hein? Patriota, velho. Eu não vou nem falar nada, foi defensa o negócio aqui, foi pavoroso. Mas era o Patriot contra os Scud, né? Scud bêbado não tem dono, você sabe. Né? Mas, enfim... Pra quem não tá vendo, desculpa, nós não somos loucos. É que o Pedro tá na técnica, o Pedro é corintiano, nós estamos alugando o cara lá, tá bom? Enfim, é uma carência... E óbvio que a gente já se ressente, porque acho que o último grande nome em termos de talento foi o Wilsinho. É verdade. Tivemos o Cicinho, tivemos o Zé Teodoro, tivemos o Getúlio Souza, meia de origem, foi bem do lado direito. Enfim, é uma escola, né, Paulo? E a gente olha, assim, atualmente, Cafu e Vitor, pelo amor de Deus... e aí a gente vê Bruno, a gente vê Buffarini, aí a gente vê os caras lesionando. Acho que o que tá faltando ali é o seguinte, é mais correio elegante. Vamos para a lateral esquerda. Esses bastidores aí de São Paulo. Correio elegante mesmo, pode crer. É o seguinte, Júnior Tavares começou o ano muito bem, época de festa junina, correio elegante. Júnior Tavares começou muito bem. Porra, chama o cara. E declinou o futebol. Mas foi uma queda geral, né? A gente acha que sempre a base precisa ter um compasso de espera maior do que aquele jogador já pronto. A gente cansa de bater nessa tecla. E quando a gente fala de apostar na base, não é porque... Primeiro, não é para ser o banco. Mas trouxe o prato. Meu amigo, tinha que estar o menino e o prato. Assim como trouxe um Careca e teve um Miller. Não é só ter o Careca. É a junção. E para isso é o quê? É competência administrativa. É pegar a maior torcida do país e fazer virar recurso de marketing, recurso de receita, de sócio-torcedor, de renda. Morumbi ser solução e não problema. Melhores contratos de TV e não deixar... na mão de negociador que não é expert de área, como aconteceu com São Paulo, e teve time que ganhou 40 milhões a mais aí, com TV fechada. Mas, enfim, a gente tem o Júnior, que caiu,
mas vai permanecer no São Paulo. Aí, olha só como são as coisas. Na oportunidade, o blog do São Paulo trouxe uma questão salarial e disse que o tal do Edmar, mais uma vez, é o que sobra. A terceira opção do Cruzeiro, que já veio veterano para o clube e ganhava quase 2 vezes mais, de 2 a 3 vezes mais que o titular. Tá distorcido o negócio. Planejamento, mais uma vez, estranho, esquisito. Mas, Júnior Tavares e Edmar. Quem é o empresário do Edmar? Eu não sei. Não. Você sabe? Não, eu gostaria de saber. Enfim. Mas o fato é que chegou, né? Ninguém sabe, ninguém viu, mas chegou. E até agora não jogou. E aí essas coisas, aí você... Porra, se um cara desse ganha um salário que lá no final do ano vai incidir em 1 milhão e pouco na folha, no período de um ano, se um Wesley vai incidir quase 4 milhões no período de um ano, aí você entende, cadê o dinheiro? Vende, tá sempre devendo. Por quê? Porque o planejamento de contratação tá errado. Você tem que ser pontual, trazer os caras certos e fazer a coisa girar. Mas na esquerda é isso. Voltando ao foco, a gente está analisando o elenco, a gente tem o Júnior, que precisa recuperar aquela volúpia que ele teve no começo do ano. O Júnior parou muitas vezes de fazer linha de fundo. Chega ali, começa a atacar e começa a fazer a diagonal. O São Paulo tem um centroavante de referência que está tendo que se matar para voltar, para buscar o jogo. O cara arma e ao mesmo tempo tem que estar lá na frente para fazer gol, que é o caso do Prato. Então, Júnior, seja lateral agudo, Araruna, ou quem for do lado direito, seja lateral agudo, Marcinho, jogando aberto na direita, aperfeiçoe cruzamentos. Cruzar. Rogério Ceni teve o período com o Telê. Precisa colocar na cabeça dessa molecada que eles não sabem de tudo. A Lei Pelé trouxe uma inversão de valores no futebol tão grande que o jogador manda. É isso que eu quero fazer. E não é assim. Tem que se matar de treinar. E no tempo do Telê, quando ele fazia isso, teve cara consagrado que não gostou. O que a diretoria fez? Tchau. Então, falta isso hoje. Pulso, hierarquia para desenvolver esses garotos aí. Posso só te interromper? É engraçado você ver o jogo de São Paulo hoje. Você citou o Tavares, mas não é só o Tavares, né? Até o lado direito também. O pessoal não sabe o que é fazer curva. Não sei se o campo já ficou menor. Então é muito engraçado você ver o comprometimento dos jogadores de São Paulo quando nós trouxemos, vamos dizer assim, gostando ou não, tá? Eu não sou um profundo fã do futebol do Prato, quero deixar bem claro, gosto dele, sei que é um expoente, um cara, mas eu acho que o São Paulo poderia ter usado melhor esse dinheiro num jogador um pouco mais produtivo para o time, em função até do time que tem. Nós trouxemos uma flecha e não tem quem faça, não tem o arco, vamos dizer assim. Então é muito engraçado ver hoje o jogo do São Paulo, engraçado no mau sentido, não é bom não. Os jogadores descem pelas laterais e na hora que chegam no bico, prestem atenção, no bico da primeira área, eles tentam fazer alguma jogada, ou lançamento, chuveirinho, ou algum tipo de passe, que pega ainda a defesa do time adversário de frente para a gente, ou seja, de frente para o ataque. Ao passo que se o cara vai até a linha de fundo e volta... A vantagem é do atacante. A vantagem é do atacante, porque o atacante está de frente para o gol e o cara está de costas. O adversário está de costas. Perfeito. Então, o que você vê hoje, o Júnior Tavares e o Marcinho, seja lá quem for, ajudando a defesa adversária? Quando chega, eles não vão até a linha de fundo e voltam. Ou seja, pegando os caras no contrapé. Né? Eles jogam a bola para o nosso atacante... de costas, vamos dizer assim, né? Quase de costas ou de lado para a bola, e toda a vantagem do zagueiro que vem de frente, tá vendo a jogada todinha. Perfeito, muito bom. Então, é inacreditável você ver um jogador que não sabe fazer curva, ou seja, chega quase na bandeira de escanteio e faz o retorno, como a gente viu Ilcinho fazer, Zé Sérgio fazer, tá, são expoentes, jogadores diferenciados, mas, cara...
é jogo de futebol, não mudou, velho, Perfeito. sabe? Então a gente tem um cara que é um monstro, ele é grande, parece um urso realmente, que corre muito pouco, ele não tem uma arrancada como nós tínhamos com o Luiz Araújo, que era um diferencial nosso, para bater de frente com 4, 5 zagueiros do adversário, numa bola lançada de costas ou de lateral para ele. Pô, pensa, cara, não é? Sim. Então, uma falta de fundamento incrível que Sim. eu percebo. E não é de hoje que isso está acontecendo. Isso é falta de inteligência até. E quando a gente fala pro cara busca a linha de fundo mesmo, é porque, além de favorecer a questão de ângulo do atacante, faz com que esse jogador que vai estar cruzando nas costas do atacante, esse atacante pode ser um segundo homem de área também nesse momento. Boa. Para um rebote, para alguma coisa do gênero. E é isso que está faltando. Mas acho que é ponto pacífico, né, Wender? Seguir apostando no Júnior, né? Só para concluir na questão da lateral direita, eu acredito muito no Araruna. É um moleque que tem futuro muito grande. Bateu de novo Tem comigo. personalidade. Eu acredito que ele vai... Se ele for colocado na lateral e prosseguir, acho que vai dar certo. A gente vai ter uma segurança ali. Na lateral esquerda, não tenho o que falar, o Júnior Tavares está... Eu acho que preencheu ali a posição. Caiu um pouco, mas igual o Porto falou, geral, não tem um reserva. O Edmar é mais uma piada, né? Porque terceira opção... o São Paulo, de referência de 2003 a 2008, contratava as primeiras opções de time médio, time pequeno. E os caras não chegavam igual chega hoje, assim, machucado, lesionado. Eles contratam hoje terceira opção e ainda chega lesionado. Eita! Ele Pô, ficou cara, 2 não, meses no não refil. vai funcionar nunca, entendeu? Antes Então Antes da gente sofrer com a zaga aqui, Wender, vamos dar já uns abraços para quem tá na audiência Legal. aqui. Pro Fábio Branco, o arroba 7 Fábio Branco, o Luziac Cavalcante, arroba Luziac Cavalcan 1, o Oswaldo Costa Neta, que é o Ded com Y Neto, o Castro, que é o Fê Crossfit, o Denis Toledo, sempre conosco, obrigado, Denis, o arroba Deficit _ Tricolor, o Marco Chave, que já veio aqui no Opinião, o Marco Chave 16, o Rafa Vilar, que é o Gold M. Jackson, o Márcio de Castro, que é o Márcio K11, William Pio, William _ Pio, o Mansona o Bravo, o Vini Bernardinelli, que é o V Bernardinelli, e o Fulan Tricolor, Edmilson, sempre parceiro aí nosso, toda semana na divulgação do dia a dia. Edmilson, grande. Valeu, a gente vai dando mais abraço aí durante E não esquecer do pessoal da São Paulo Mania do Tatuapé. Pelo amor de Deus, com a gente, melhor né, loja cara? do São Paulo disparadamente. Estamos aqui sempre aqui, ó. Tudo São Paulo Mania Tatuapé aqui. Um Show de abraço bola. também ao Luciano Piantoni e à Silvia, São Paulinos que estão no nosso projeto também. Maravilha. Quem mais? O André Asquissa, não precisa falar mais, né? E Sim, o Altair, sim. que está sempre na nossa audiência. Grande Altair, viu? Altair Ramos gigantesco. Já contamos histórias belíssimas aqui. Tá na nossa playlist. Confira o Altair, que foi sensacional. Quem vai falar de zaga primeiro? Eu não quero falar, não. Quero só ouvir. Eu falo Manda no ver, final. manda o Wender, falar porque ele tá quietinho. Ó, legal. vamos falar primeiro de quem ficou. Sobre a zaga, também é a questão também complicada que desmontaram todo o planejamento da defesa, né? Que é um setor, eu acredito que depois do meio-campo é o mais importante para dar segurança defensiva para o ataque poder deslanchar, senão não funciona. Hoje no Brasil é impossível você praticar um jogo bonito logo de cara, por causa que é muitas vendas, e o atalho que tem que ser pego é primeiro estabelecer uma defesa forte, e depois ir soltando o time quando tiver entrosamento, o time tiver fechadinho, não tiver tomando um gol bobo, igual acontece hoje, né? Aí vai soltando o time e vai desenvolvendo futebol, e desmanchar a zaga inteira. Eu acredito que com a chegada do Arboleda, o pessoal andou brincando de Adoleta. Adoleta. Mas eu acredito que vai ser uma contratação boa, né? Um cara de seleção, mas tem que esperar pra ver, porque ele vai chegar, vai se adaptar, nunca morou aqui, aquela questão. Contratar um jogador para suprir uma deficiência que já vai chegar jogando, e a gente não sabe como vai ser. O potencial do cara lá fora é bom, aqui não é possível saber. E
Ó, uma questão que eu também preocupa é que o Rogério vai ter que pedir para esse zagueiro, o Arboleda, ficar um pouco, porque, se eu não me engano, ele tem uma característica de sair para ataque. E o Rodrigo Caio não segura a bronca sozinho. É verdade. Então tem que tomar cuidado com isso. E tem o Lugano também, que é uma liderança. Se o Rogério optar por 3 zagueiros, Lugano é titular. Eu acho que com esses reforços que chegaram, Sim. a gente vai voltar a ter 4 no meio campo. Palpite. Porque Gomes deve ser titular. Petros. Já tem o Jusilei. Tem o Cueva. Que o Cueva, né? Mas aí tem a volta do Michael Suel também. Enfim, vamos ver que bicho vai dar. Mas entre linha de 2 e 3, eu acho que... E precisa ver se o Rodrigo Caio fica. Por mais o discurso de negociável... Eu acredito que o Rodrigo Caio fica. Porque já era para ter chegado proposta e não chegou. Eu não creio que ele vai sair, não. O Rodrigo Caio é o que mais saiu e não saiu, né? A volta dos que não foram. Desde Faz Aidar, 3 anos já que toda janela que abre ele vai embora e no fim acaba ficando, né? E tem o Douglas, né? Mas o Douglas é aquilo. Eu acredito que depois da lesão e o cara chegou mal aqui, pode ser que recupere, mas é mais uma contratação que ficou pesado pro elenco. Você contar com um jogador que ficou, sei lá, 6 meses, né? Acho que a última vez que o Vasco ganhou do São Paulo, em São Paulo, o Douglas estava no jogo. Foi em 2-1. Não lembro. Eu não lembro. 2011, 2012, alguma coisa do gênero. Aí venderam, parceiro do Dedé. Gente, foi uma coisa ocasional, né? Ele parece que teve um bom período lá fora. Chegou em competições europeias. Agora, assim, é um rebatedor, né? E tem a limitação clara. É um cara que demorou demais e veio numa situação já emergencial. Apesar, mas teve um momento do Rodrigo Caio com o Maicon, que o time estava bem, entre aspas, porque a gente brigou com o rebaixamento, tomou pouco gol, mas 2016 todo mundo lembra como foi. Talvez não tenha sido aquela coisa de você ter aquela sapiência do ex-diretor de futebol de São Paulo que queria um zagueiro canhoto. Aí veio o Luiz Eduardo, você estava falando hoje de taxa Selic. Mas foi mais um que entrou nas filas aí dos dispensáveis do São Paulo. Entre linha de 2 e 3, eu realmente não sei se vamos de Lugano, Rodrigo e Arboleda. Ou Arboleda e Rodrigo com Lugano sem opção. Afinal de contas, o Rodrigo, como valorizado do Tite pelos valores nobres que ele possui, né? Mas, Rodrigo, um pedido para você. Você que é o zagueiro mais técnico revelado no São Paulo nos últimos anos, tem uma impulsão fantástica, mas se fecha e joga futebol. Não é culpa da imprensa. Nem da torcida. Não é vocês da imprensa vão falar, vocês da torcida vão vaiar, não é vocês, cara. Se não fosse o São Paulo na tua vida, meu nego, isso não era nada. Então, se fecha, joga bola. Se você tá numa seleção brasileira hoje, seleção olímpica, profissional, não sei o quê, foi devido a um fator chamado São Paulo Futebol Clube. Só por isso. Que talvez a tua benevolência toda, o teu fair play todo, tomar esfregada na cara da mãe e pedir desculpas, deixar o cara criar situação de perigo, enfim, tomar 3 gols de jogo, coisas da vida, é o São Paulo que te dá boi, velho. Você tem potencial, sim. Você tem até perfil de futebol europeu, futebol moderno, mas se fecha, velho, que você tá em dívida há muito tempo. Em momento crucial, você não garantiu, meu velho. Então, se fecha. Sobre a Arboleda, olha só, galera. 25 anos, 1,87m, 85 quilos. E, enfim, ele é natural de Esmeraldas. Então que seja brilhante aí no São Paulo. Paulinho, zaga, meu velho. Então, antes de mais nada, eu gostaria muito de ver, porque a gente está cansado de, antes de chegar, já é ídolo, né? Que é a maldita mania. A nossa carência está tão grande que a gente anda
elegendo ídolos muito rápidos. E esses ídolos acabam acreditando que eles são mesmo, né? E acaba, como eu botei no Twitter, o dourado da peça acaba saindo na mão. Então, os ídolos meio chumbrega que a gente tem trazido ultimamente, os caras que não tem coração do São Paulino, não tem essência do São Paulo. São mais uns grilos atacando a lavoura, farta a lavoura. Fica fácil chegar e sair a hora que quer, não tem compromisso nenhum, né? Nós tivemos há pouco tempo aí um que imitou Galinha, por isso que ele era Deus da zaga. E, você viu o que o Deus da zaga fez com a gente, né? Nada, absolutamente nada. Deixou um rombo que, a hora que a bucha estourar, meu amigo, vocês vão descobrir o tamanho do rombo que foi o caso do Maicon. Em balanço já foram 43 milhões e, enfim, tem a contrapartida do Inácio, tem... Você falou 43? Sim. E se eu te falar que foi mais de 50 milhões? Não, então, em balanço, né, registrado até o momento. Aí, a gente já tem os 10 milhões registrados do Inácio, mas tem uma questão que é interessante. Foi esse outro menino pra lá agora, o tal do Luizão. Alguém já ouviu falar? Alguém já viu jogar? Alguns viram. Jogou a Copa RS, tido como um volante que pode ter futuro, mas, gente, basicamente uma criança. Vale 3 milhões de euros? Eu espero que sim, né? Enfim. Se entrar 3 milhões de euros no balanço do São Paulo, aí a gente... Onde eu ia chegar. Conferir. Tem mais um detalhe aí também. E eu queria perguntar, olhando pro Leco e pro diretor financeiro, ou quem que toma conta lá, que agora é assalariado, né? Se tiver, o diretor financeiro também é profissional. Então, cadê os 27% do Inácio? Que era para ter informação no balanço. A torcida olhou lá o balanço e não consta. São Paulo tinha 77, passou 50 pro Porto. E lá na seção de direitos federativos do balanço, era para ter os 27% do Inácio. Tá onde? Sumiu? Desapareceu? Então, assim, essa negociação do Maicon tá estranha. Tem muita coisa esquisita. E parece que, assim, essa venda foi tão assim, de repente, que parece que eles se livraram da bomba. Sabe? A gente tem que se livrar disso aqui. Rápido. Recuperar rapidamente o valor que nós investimos e tal, e não vai recuperar porque foi um prejuízo de vendeu por 7, comprou por 12, então não vai recuperar nunca, mas cadê os 27% do Inácio? Entendeu? Mas isso foi resolvido numa mesa de um restaurante, facinho, para as pessoas envolvidas. O azar desses caras é que hoje o celular tem câmera fotográfica, né? Mas isso ainda vai estourar, galerinha. Espere aí que daqui a pouco, quando a gente tiver mais dados, a gente vai falar sobre esse probleminha. Mas voltando ao assunto zaga, né, velho? Eu achei legal essa renovação do Lugano, entre aspas. Eu achei até bacana o que foi feito com o Lugano. Bacana no sentido da situação que se encontrou, né, Porte? Porque ninguém sabia se ia renovar ou não. A torcida pressionou. E por causa dessa pressão toda da torcida, o nosso maior signatário foi obrigado a fazer uma redução no salário dele. Ele topou essa redução, percebendo que realmente haveria de fazer alguma concessão para poder continuar no São Paulo, porque do jeito que estava não ia dar. Uma vez que voltamos a falar, né, Porte? É um cara que sempre disse que não daria para jogar todas as partidas por problemas... Ele mesmo, não é o Paulinho, o Carlos ou o Ender que está falando. Ele mesmo disse que não é um cara, não é um jogador que pode se ter sequência. À disposição todas as partidas do São Paulo, porque o físico dele não aguenta. Tem um problema crônico no joelho e não consegue jogar. Não é porque não quer, ele não consegue mesmo, que o joelho incha, tem um problema sério de calcificação. Então é uma fórmula, mesmo ele combalido, não estando 100%, ele sabe os atalhos. Ele é um cara que, se não resolve na correria, ele resolve com presença física, com atitude, resolve com posicionamento que a gente sempre esperou dos jogadores do São Paulo de uma forma geral. Resolve com sangue celeste. A frase dele, quando da renovação, foto do Grupo Unido, abraçado.
numa pré-eleição, e ele só disse o seguinte: ser sempre parte da solução e não do problema. Exatamente. Tá para somar e não para subtrair, não para dividir. Isso é Diego Lugano, isso é tradição celeste no São Paulo. Graças a Deus vai ficar mais um tempo aí. E vamos torcer pro Arboleda ser tudo isso que até hoje nós não tivemos, né, velho? Porque tá na hora da gente acertar uma contratação. As contratações, não só uma, várias ao mesmo tempo, para realmente ter um time para sair dessa posição nefasta que nós estamos na tabela. Pelo menos no campo, a gente fazer um papel digno e não dar o único gosto. Um dos últimos tabus que nós temos hoje, que seria cair para a segunda divisão. A gente conseguir manter na primeira, para ano que vem talvez já começar com pilha nova, com jeito novo. Vamos torcer para que essa zaga finalmente funcione. E para funcionar tem que ter a primeira cobertura, que é o setor de meio campo, e nesse aspecto o maior acerto da administração. Parabéns, presidente Leco, parabéns, diretor de São Paulo, por ter trazido o Jusilei. Foi um grande acerto, um cara que tem sido o alicerce daquilo que o São Paulo tem oferecido de melhor em qualidade, em desarme, em consistência no meio. Infelizmente, não conta com a regularidade mais do Thiago Mendes ao lado. O Thiago Mendes, que foi, assim como o Michel Bastos, foi o melhor jogador do segundo semestre de 2014 de São Paulo, e depois deu no que deu, o Thiago Mendes foi o melhor jogador de 2015. E depois, eu não diria que deu no que deu, mas quando o Michel Bastos ficou naquela de ser cedido ou não, e ficou meses ganhando salário em São Paulo sem jogar, um absurdo, a lá Wesley, o Wesley machucou, ok. Mas o Michel Bastos, ele ficou lá, encostado, ganhando salário, beleza, de boa, né? E quando os jogadores que partiram em defesa do Michel, o Thiago Mendes foi o mais efusivo deles. Porque é um líder, a gente quer que o cara fique, enfim. E o futebol do Thiago declinou junto da queda do Michel. Passou a ter momentos esporádicos, ele é um bom jogador, mas ele não foi mais o Thiago Mendes da temporada retrasada. E continua não sendo, vive de repentes. E o Jusilei segurando a bucha. Por isso que, com a vinda do Petros, eu espero que realmente também seja um acerto da diretoria. O Petros demonstrou uma personalidade bacana de chegada, é um cara que realmente tem um discurso articulado. É um cara que protagonizou momentos criticados por nós enquanto no futebol brasileiro, principalmente no rival. Bater em juiz, o Fred queria dar porrada nele no Maracanã. Mas, às vezes, falta loucura. Nós defendemos muito a presença do Felipe Melo no São Paulo. E o Felipe Melo queria jogar no São Paulo. Queria. Por vontade, não seria nos caras de verde. Só que os caras chegaram com uma proposta absurda, profissional, nessa agiotagem legalizada que está rolando lá pro lado verde. E talvez o Petros cumpra esse papel. Eu acho que no papel, falando em papel, Jusilei e Petros é uma bela linha de volante. E o Thiago Mendes, para mim, até pegaria um banco. Não sei o que vocês pensam a respeito. Eu penso só o seguinte, antes de passar a bola para o Wender, que era bom o Leco já começar a esboçar uma proposta para concretizar essa compra do Jusilei, porque ele está numa ascensão muito grande, ele acertou aquele setor de São Paulo, é um dos poucos pilares que a gente tem hoje já consagrados no elenco, e corremos o risco de ter mais um problema como tivemos com o Maicon, de chegar em cima da pinta e o chinês lá não ter o valor pré-fixado, né? Custa caro, né? Aí, bicho, dançou, porque vai vir um caminhão de dinheiro e hoje São Paulo vai ter que correr atrás desse caminhão de dinheiro. E a tendência é que cada vez que esse jogador entre em campo e resolva do jeito que está resolvendo, o custo dele vai aumentando. E o clube fica na mão. Vocês não sabem, ele veio sem preço de passo fixado. Então fica a critério do vendedor esboçar quanto quer, porque nós estamos valorizando um jogador que não é nosso. Isso. Wender. Manda lá.
O meio de campo agora, com a chegada do Petros, eu acho que vai dar uma encorpada boa para proteger a zaga. Eu perguntei do Inácio pro Leco, né? Foi uma boa contratação agora do Leco também, trazer o Petros. Apesar que ter 25% lá do pessoal lá é complicado, né? Também. Mas foi uma boa contratação. Os 25% pertencentes ao time de preto, né? Isso. Ficou lá do outro lado. Eu acredito que para reserva o Militão pode entrar também no meio, né? O Araruna também pode jogar ali. Então assim, o meio agora dá uma encorpada. Eu acredito que com essas chegadas o São Paulo possa dar uma subida na tabela e ficar entre os 10, pelo menos. Ficar entre os 10, eu acho que tem adaptação, o time é a metade de um time novo chegando agora no meio da temporada, que é um absurdo, né? Como planejamento, quebraram o Rogério Ceni no meio. Né, velho? Pra dizer a verdade, quebraram bizarro. o Rogério Ceni no meio. Trazer metade de um time para disputar o brasileiro. É aquilo que eu comentei um dia num post. Parece que São Paulo faz pré-temporada no brasileiro para disputar o Paulista. Sim, muito bom. Verdade. Entendeu? Mas a nossa incompetência pode ser a nossa sorte. Esse é o problema. Porque o São Paulo vai ter, por ausência de Libertadores e Copa do Brasil e Sul-Americana, vai ter mais tempo para treinar com todo mundo. E essas peças novas precisam desse tempo de treinamento do que estar viajando em competições. Isso. Né? E Então, para complementar, eu até esqueci de citar o Cícero, mas Cícero é carta fora, né? Porque chegando Petros, Cícero vai ficar ali no banco, esquentar um pouquinho e não tem como. O rendimento que ele teve durante esse ano não justifica ele ser titular. É uma coisa que eu cobro muito, que eu não consigo entender dentro de São Paulo, é como demora tanto para as decisões serem tomadas. Denis fica no gol 1 ano, Lucão não sai do time, Cícero não sai do time. As coisas demoram demais para acontecer. Centurion, demais. na época do Centurion. Centurion não sai do time. Tudo é demorado, demora 6 meses, 1 ano para sair uma decisão. Então, não pode. Clube grande 3 jogos, não rendeu, é banco. Não tem que insistir, tentar, dá tempo, tal, não tem como. Isso aliado também, né, Wender, com a indolência do próprio jogador, né? A última vez que ele foi titular, você viu o cara passeando em campo, olhando para cima, indo e voltando devagar, jogando, sabe? Aí você começa a mixar com bastidor, porque não é possível, né? Bastidor. Um cara que saiu um comentário que o cara deu migué num jogo para ir viajar para Minas. Foi um negócio meio complicado. Aí você começa a juntar as coisas, porque não é possível um jogador desse que custa 500 pau por mês assumir a postura que ele assumiu nos últimos jogos com o São Paulo. Ou seja, ele já não é um supra-sumo. Que não querendo jogar fica pior ainda, né, cara? E o Cícero ele veio para ser o homem de confiança, né, do Ceni. Era aquele cara que era para fazer o trajeto entre o meio, protegendo ali o Jusilei e ajudando o Cueva na armação. Isso. Mas ele não fez nenhum nem outro, cara. Você vê até pelo mapa de calor que ele ficava parado ali no setor do campo e não se movimentava. E demorou bastante para sair. E hoje não é só uma implicância nossa, né? Como você mesmo disse, pelo próprio mapa de calor do cara, você vê que o cara, é um 2 de pausa. Ele assistiu o jogo num lugar privilegiado. Certo que o Morumbi é um grau e meio mais frio que fora. É frio, né, o Morumbi. Mas o Cícero, o mapa de calor, vocês estão falando aí, o São Paulo é como se o estádio fosse na Sibéria. E não é na Sibéria, aqui no Morumbi, vizinho nosso. Do Cícero, só mais uma coisa a dizer. Ele mesmo se definiu, e foi brilhante a sua colocação de um volante mais de chegada e tal. O Cícero se definiu volante, porque ele é um jogador tido como coringa, né? Cara que faz a transição. Então. E aí, assim, para você ser volante, a tua primeira obrigação é o combate, é a destruição. E aí você pergunta pro cara, qual que é a sua maior característica? Eu faço gol de cabeça. Porra, velho. Então, saca, tá errado, né?
Tá errado. Enfim, espero que Jusilei e Petros, no papel, repito, bom. Por falar em Petros, vamos falar dele então. Tá aqui, tá com 28 anos, tem 1,82 m. Ele é de Juazeiro da Bahia, tá? Tá com 75, tá fininho. Gostei de ver o Petros e espero realmente que possa dar certo. Pela personalidade inicial, acho que é um bom nome. E chegamos na meia. Falando em frio aí, meia, mapa de calor. E os meias do São Paulo, Wender? Os meias de São Paulo, Cueva caiu de rendimento, mas assim como o elenco todo. E tem até uma questão, acho que salarial aí no São Paulo, porque o Cueva, pelo que consta, informação que eu li, ele queria um ganho salarial maior. Acho que falou até em 500 mil. Aí o clube falou, não, o teto é 350. Fecha aí que é 350. Engoliu, aceitou, jogou bola. Depois começou a chegar uns caras aí de 400, 440, 500. Aí o cara parou de jogar bola. Então, assim, questão salarial ela é fundamental na gestão no futebol. Se tem um teto, tem que ser respeitado. Se o cara for acima daquele teto, alguém tem que pagar, não o clube. Um patrocinador, o clube que emprestou tem que pagar o restante. Mas o clube, quando ele aceita quebrar o teto salarial, ele fala pro elenco restante, falou, ó, vocês, desculpa aí, vocês são bobos aí, pra ser leve, né, aqui. E ele vai ganhar mais. Então, assim, é complicado isso aí. E é um fator que pode ter ajudado na queda de rendimento do cara. Ele também tem um empresário complicado, né? A gente tá lendo hoje no noticiário que o cara é porreta, o cara não pode nem entrar no Peru. Tem várias questões judiciais. Mas, e com a chegada do Jonathan Gomes, eu espero que o Jonathan Gomes não tenha sido contratado para substituir Cueva. Que é o que tem acontecido até agora. Um cara chega, outro sai. Mas parece que é reposição. Pelo andar da carruagem, eu não acho que... Eu estou falando acho. E aí é uma opinião minha, não é uma informação. Que o gato subiu no telhado, cara. Quando você começa a ver o diretor de futebol ir para a mídia e dizer que está meio de saco cheio de jogadores que não estão comprometidos com São Paulo, que não sei o que, não sei o que lá, e logo na sequência você vê um empresário vindo a público e despejando o caminhão de melancia, dizendo que vai para outro lugar, que tiver uma proposta, é porque alguma coisa tem, porque o Cueva cansou de fazer gols aqui, vinha comemorar com o Rogério, pulava dentro do Morumbi, era um cara que estava destoando da maioria das coisas, era Cueva mania, São Paulo dependia do Cueva. Quando ele voltou daquele maldito jogo da seleção, quando a gente já sabia que ele já tinha ido para lá com deficiência física, porque o refis não dava a cobertura suficiente para ele, e ele corria sério risco de explodir, já isso um mês, 2 meses atrás. Olha o que nós estamos falando, nós estamos entrando no mês 7 agora, no mês, né? É isso? 7? Nós estamos indo para o mês 7, né? Sim. Há 2 meses atrás nós estamos no mês 4, mês 5, e a deficiência já física do cara já estava batendo no seu limiar. Foi só ele jogar na seleção e voltou bichado de lá para cá, e dali em diante o São Paulo já não teve mais o mesmo jogador ativo que a gente tinha. E o empresário mencionado aí disse que é um absurdo as críticas de um clube que colocou o cara para jogar sem que o cara tivesse recuperado. Não, e só um detalhe, né? Você pode pensar assim, mas o clube está cobrando o jogador internamente, isso é normal. Depende, se for internamente, dentro por exemplo, da diretoria, chamando o jogador para conversar. Intramuros. Agora, assim, o diretor vai para numa coletiva e fala assim, tem jogadores insatisfeitos no elenco. A gente quer 100% quem gostaria de estar conosco. Vamos dar uma chacoalhada, porque tem gente que não está correndo, sem citar nomes. Mas a roupa suja em público. Exatamente. É muito ruim, né? Aí depois. Não, mas é pedir, né? Até fazendo um apêndice que você está falando, é pedir para a torcida deduzir o que ele quer que a torcida deduza e pressionar o jogador exatamente para acontecer o que ele quer que aconteça. Sim. E um detalhe, né? Aí depois o diretor vai pro conselho e fala para dezenas de pessoas quem é a pessoa e cita o nome do jogador. Fulano, que não tá correndo. Então, externou.
E outro detalhe, uma coisa que eu percebo no diretor de futebol, Pinotti, é que ele adota o mesmo discurso que o Leco adotou depois daquele 6-1. O Leco falou assim, a partir de hoje nós vamos analisar reação dos jogadores após as derrotas. E esse ano o Pinotti deu uma entrevista e falou a mesma coisa. Vamos analisar a reação do jogador após a derrota. Então, quem é o diretor de futebol? O Pinotti ou o Leco? Como o Pinotti ele é inexperiente no cargo, eu acho que o Leco tá montando ali. Tá? É ele que tá fazendo a diretoria de futebol. O Pinotti provavelmente tem um inexperiente. É inexperiente, não era para estar ali. Ele foi bom no marketing, né? Refez o nosso sócio torcedor. Hoje tem 110 mil sócios. Competente no marketing, conseguiu recuperar, né? Depois de 2 anos sem patrocínio, sem gente do ramo ali. Mas no futebol não tá legal. E por causa dessa inexperiência, assim, o perfil da diretoria é a cara do Leco. É a cara do Leco, assim. Você vê que o negócio não tá sendo bem administrado. Tem essas coletivas em público, jogando jogador contra a torcida. Então não tá legal. Vou falar um pouquinho do Gomes aqui. Vamos lá. 27 anos. Ele não é alto, tem 1,71 m de altura, 71 quilos também. É destacado como meio ofensivo. Eu confesso que vi um jogo do Santa Fé. E foi justamente o jogo que o Santa Fé foi eliminado, que empatou com o Strongest, com o Strogonoff. E o Santa Fé estava no grupo do Santos, mas no ranqueamento dos meias dessa fase de grupos da Libertadores, o Gomes, como meio ofensivo, né? Tem chegado ofensivo também, ficou entre os 3 melhores ali. Então, a expectativa é positiva, espero que dê certo. Do Cueva, eu vejo três situações, e até postei isso no Twitter hoje. Uma é a questão realmente da preparação física, e isso envolve um histórico não do Cueva, mas de jogadores do São Paulo, e não é possível. Nós acompanhamos no período eleitoral, um belo dia saiu uma notícia que o Leco ia estudar a troca de comissão técnica. Você sabe quantas pessoas tem na comissão técnica do São Paulo? Olha, eu vi outro dia, lotado, viu, velho? São mais de 30. Nossa. São mais de 30, entre gente. Preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas. Mas isso tem uns 10 ou 15 pessoas só dessa área. Psicólogo, enfim, é muita gente. E o São Paulo com problemas físicos, enfim. Então, um lado pesa a questão da preparação física e da fisiologia. Do outro lado, a questão do ambiente, que tudo isso que o Wender falou com propriedade, você também, Paulinho, pesa. Se o ambiente está ruim, está pesado, a coisa não flui como deveria. E a terceira, obviamente, é a questão comportamental do atleta. Até que ponto ele está comprometido, até que ponto ele está envolvido, até que ponto ele está abalado ou, enfim, descontente com as coisas erradas que vêm até ele, não que ele leva ao time. E, enfim, vamos aguardar. Realmente ficou meio que uma troca de palavras ásperas sem nominar. O Pinotti não nominou, mas o empresário deu uma resposta que pensa em sair. Caso, né, o Cueva não esteja satisfeito. A gente vai descobrir isso nas cenas dos próximos capítulos. E é uma pena porque o cara não deixa de jogar bola de uma noite, não esquece. Sim, né? não, É um belo jogador, sim, um cara que, se estiver comprometido, é um cara que gostaria que ficasse. A gente até estava falando nos bastidores que o prefeito do futebol peruano é tão raro aparecer grandes talentos, né? Você tem ali um Farfán, você tem um Pizarro, você teve no passado o Cubillas, enfim, mas é raríssimo. Veja a posição do Peru nas eliminatórias, sempre por baixo. E aí aparece um cara que o São Paulo descobriu com propriedade, foi feita uma contratação de uma forma, errou, acertando, né? Acertou em trazer, mas a forma hierárquica desprezada, desrespeitosa que aconteceu foi terrível e culminou na saída do cara que mais vinha produzindo para o elenco, em administrar elenco, em ter experiência, em fazer o clube se fechar num time
que era o Luiz Cunha, infelizmente. Mas tem um segundo lado positivo nisso aí. Supondo que a gente perca o Cueva, a gente está trazendo um cara que a gente torce para dar certo e a gente vai ter também a chance maior da oportunidade dos meninos da base. O Lucas Fernandes está entrando bem, é um garoto que sofreu uma contusão séria logo Outro no início. azar, né, cara? Começou no Campeonato Brasileiro no ano passado fazendo gol. No Botafogo, Sim. golaço, inclusive. Chorou, emocionado, tinha sido campeão de tudo pelo São Paulo, campeão nacional. Ele sofria e ainda sofre um pouco de uma defasagem física, que ele é muito mirrado, né? Mas isso, de novo, vamos falar da questão física, precisa ter um trabalho específico ali, como foi feito com o Zico, por exemplo, no passado, e hoje a medicina é muito mais evoluída, medicina esportiva, mas é um talento, como o Shailon também é um talento, como o Gomes também é um talento, e tem a esperança aí de como vai se portar o Michael Suel, que não é um meia-meia, mas é também mais um cara que faz uma chegada de meio campo, até partindo da linha de volantes também, mas ele pode fazer um falso atacante, ele pode fazer um falso meia, enfim. O Michael Suel tem a questão das lesões, né? Sim. Eu acho que ele não tem mais físico para fazer aquele atacante de lado ali, falso meia pela lateral. Precisa ver assim, no jogo que nós perdemos, não desse ano do Atlético, obviamente, né? Mas no jogo do ano passado, o São Paulo perdeu 2-1, o Chaves fez aquele golaço, depois tomamos a virada. O Marcos Suel jogou muita bola. Tanto que o segundo gol foi ele saindo do campo da defesa, fez a triangulação com o Prato, o Prato fez gol do São Paulo, enfim. Essa questão deles já se conhecerem pode ajudar, né? Mas tudo vai depender disso que você falou, da questão física. E mais uma vez a gente coloca um cara, assim como foi com o Morato, e né? Na fogueira, né? O cara chegou, já desce lá, se troca e vai jogar, né? Então vamos falar do ataque então, para já pegar, a gente já finalizar. Opa, esse bolão que a gente fez do São Paulo quase caiu água aqui. Que você tem o Morato contratado, você tem o Marcinho contratado, que você tem o Wellington Nem contratado, e que se juntou aí ao Prato, que foi o grande nome contratado da temporada, o Gilberto, que para alguns é injustiçado, eu tiro o chapéu para o que o Gilberto calou do torcedor enquanto ser um cara que não tinha a menor utilidade no grupo. Ele se mostrou de grupo, ele se mostrou que sabe fazer gols, é um cara esforçado, é um cara humilde, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem a sua limitação. Lógico. Tem a sua limitação, né? E aí a gente tem essa linha ofensiva que o São Paulo contratou. Teve situações em que a gente usou de expedientes passados, e quando a gente fala, assim, por exemplo, quando veio Morato e Marcinho juntos, a gente falou, caramba, um veio de um time que foi rebaixado em Campeonato Paulista, né? O outro de uma Série B de Brasileiro. A gente se ressente. É óbvio que não dá para trazer pratos e pratos e pratos. Ninguém, repito, tem uma agiotagem legalizada, sim, como nos caras de verde. Ninguém tem a mídia e o governo como os caras de preto. Ninguém tem um fundo de recursos por ser o maior time de massa do país como o Flamengo. Mas o São Paulo tem um modelo de contratação que a gente até vê quando o cara mostra certos predicados em campo. Mas na hora do vamos ver, sempre está faltando, porque os caras contratam mais pesado. E na hora do confronto direto, por exemplo, chegou o Marcinho que está surpreendendo todo mundo positivamente. Mas qual que era a expectativa? Do Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro está onde? Está no rival, do Rio de Janeiro. Então, enfim, o que vocês acham do ataque? A gente está... Pode mandar ver, Wayne. Dá para encarar? O ataque eu faria uma mexida, eu não utilizaria o Marcinho ali pelo lado direito.
Se o Rogério for usar uma linha de 3 meias, com 2 de lado, e fazendo o ataque e a meia atacante e um no centro, eu deixaria o Jonathan Gomes no centro. Se o Cueva não sair, colocaria ele no lado esquerdo. E no lado direito eu usaria o Lucas Fernandes. Porque Interessante. o Lucas Fernandes Habilidosíssimo. ele é habilidoso e Leve, né? é Pode leve. funcionar do lado. É leve. Quanto à questão de marcação, eu não sei se ele ia cobrir bem ali a lateral direita. Por isso que eu acho importante colocar um Araruna ali para segurar. E falar, ó, você não vai subir, você vai compor esse lado, fica aí. Porque no jogo que ele tomou um Exatamente. monte de bola nas costas, foi E exatamente por isso. o Marcinho foi mal, né, na parte defensiva nesse jogo. Então o Araruna ficou descoberto, ficou bem exposto. Eu acredito que fazendo essas 3 linhas, usando o Lucas Fernandes, ia melhorar bem ali as finalizações, a assistência pro Prato. Porque o Prato, coitado, ele contrataram ele e falou assim, ó, você vai ficar numa ilha aí. Você tá sozinho, segura a bronca aí e se vira. Coitado, cara. E ele, no último jogo, dá pra ver que ele tá desolado. Sabe? É aquilo que eu falo. Mas o Prato não, é perfeito, mas o Prato parece que ele sempre tá com cara de desolado, né? Ele tem aquela cara de ressaca, velho, de puta baby pra caraca, velho. Não, e o arranque dele é absurdo, né? Então, mas o Prato precisa de ter companheiro, né? Aquelas jogadas em progressão não acontece no ataque de São Paulo. O São Paulo joga assim, né? Porque como muda muito o time, muito elenco, não dá pra desenvolver um estilo de jogo. Então, o que São Paulo faz? Atravessa a bola de um lado para o outro. Então, aquele jogo limpador de para-brisa. O time na defesa está fechado, o time adversário. São Paulo vai atravessando a bola de um lado para o outro. Aí, quando sobra uma jogada pela lateral, o ala ou lateral sobe e joga a bola naquele chuveiro para a área sem objetivo nenhum. E é uma coisa que também precisa melhorar no São Paulo, o passe pelo chão na linha de fundo. Não precisa ser, não é toda hora chuveiro. Pô, se o cara fizer aquele famoso facão, sabe? Fazer a curva, né? Exatamente. Os caras só e não tem bola, não vem bola no chão, né? Cara, tem uma jogada tão assim óbvia no futebol que o São Paulo não pratica hoje, que é o cara chegar na linha de fundo e dar aquele passe na meia-lua. Aquele passe atravessado assim no meia-lua, um cara vem, faz o corta-luz, o volante vem e bate. Isso aí, nos caras de preto faz direto gol assim. Verdade. O último Entendeu? gol que eles fizeram E no lá, São Paulo a gente não vê. Apesar que também também não tinha o Cícero entrando ali pra bater de fora da área, né? Que o Cícero era pra fazer essa função. O Jusilei tá ficando mais recuado, então não tá subindo muito. Com a melhora da zaga, eu acredito que o meio-campo vai poder entrar mais na área e de fora da área poder arrematar ali, entendeu? Vai melhorar isso. E o que eu lembro bastante da época do Muricy, que ele usava um centroavante com as mesmas características físicas, que era o Chulapa, e ficava de costas, né? Ele fazia o pivô praticamente para os alas, para o Ilcinho, para vir quem viesse de trás bater, né? Então ele escorava. Então o jogo que o São Paulo está fazendo hoje, volto a falar, com o Prato chega a ser uma sacanagem, porque quando começa a resolver na nossa intermediária, que a gente tem um contra-ataque, tem que sair rápido, se jogar no Prato é perder a bola. Você já percebeu Exatamente. que ele não... Primeiro que ele não tem um drible absurdo. Pode ver que na bola no chão, quando ele está correndo sozinho, ele não vai conseguir driblar o zagueiro, o defensor do time adversário. Pode prestar atenção a quantidade de bola que ele perde. Ele é um jogador finalizador, ele é um cara que chega lá na área e resolver. Como nós não temos essas alas que descem para ele fazer o pivô, fazer aquilo que eu havia falado, de pegar a bola de frente, né? Porque os primeiros 7, 8 gols do Prato, todos de cabeça. Nós contratamos um bode, né? Eu costumava brincar que o cara de cabeça, ele foi fazer um primeiro gol com a bola no chão, foi o 8º ou 9º gol dele, se não me falha a memória. Então, chega a ser uma sacanagem, porque se você vê um jogo onde tinha-se o Cueva e o Luiz Araújo andando em progressão, finalizando com o Prato, era diferente. Você jogar uma bola, por isso que eu falei de novo, hein, não vai me xingar aí, porque o cara é contra o Prato, não é nada disso.
Eu falei exatamente com uma contratação que foi legal, mas com peça errada, na hora errada, exatamente porque nós não temos o recheio para fazer ele jogar. A gente está com um cara que não tem dinâmica, não tem uma correria, ele não tem uma explosão para sair do meio de campo rapidamente, chegar no ataque em condição de finalizar. O Prato, ele é um finalizador de área, dentro da área. Se ele sair, mano, não vai ficar legal. E esse é um dos problemas... Que eu acho que para compensar essa lentidão e esse problema da finta, que é nítido, ele tem inteligência. Isso é verdade. Ele passa muito bem. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas a finta e a dinâmica da rapidez do atacante, falta, né? E aí é o que eu estou falando com relação a esse bico da área, que o jogador de São Paulo hoje adotou como norma fazer cruzamento. Em vez de bater no gol, por um Prato pegar um rebote, porque, hoje em dia você der acertar no gol, uma bistecada bem dada, se o goleiro pegar, ele vai dar o rebote. Não tem como o cara abraçar a bola. A gente vê muito goleiro... Porque falam tanto do Cássio? Porque ninguém consegue chutar no gol do Corinthians, porque quando chuta, ele espana a bola. Exatamente. Você já percebeu isso? Exatamente. Se é um cara que está chegando com aquele peso todo, aquele embalo todo, parecendo um caminhão sem freio, velho, ele vai entrar com bola e tudo lá para dentro. Só que a gente não chuta no gol, cara. A gente chega na beirada da área, na intermediária, chuveirinho. Pô, vai sobrar bola pro cara onde? Quantos jogos do São Paulo a gente já não assistiu na temporada que o goleiro adversário não trabalhou? Não acontece nada. Nós não demos um chute no segundo tempo contra o Atlético Paranaense não trabalhou. Mas e efetividade? Não trabalhou. É o famoso campeão mundial da posse de bola que o São Paulo continua sendo há 1 ano e meio, quase 2, sem efetivação. Por quê? Porque os caras não chutam no gol, cara. Não vai uma bola no gol. Se bater a bola no gol, o zagueiro pode espanar, pode pegar no pênalti, pode bater na trave, pode ir para fora, pode o goleiro espalmar. A gente não tem aquela segunda bola chegando, todo mundo no embalo. Não chega, porque a gente não chuta no gol. E aí dá contra-ataque para os caras. Quer dizer, você não agrediu e você é agredido quando você está no caminho inverso. Você percebe que isso acontece? O São Paulo tem um estilo de jogo arcaico, porque como não mantém os jogadores, o técnico não consegue desenvolver. Não consegue, as jogadas não fluem. Então o jogador fala assim, vamos fazer o básico, o quê? Cruzar na área. Isso. E não se responsabiliza por o básico. Entendeu? Não tem responsabilidade. E assim, você vê que o jogador, ele São Paulo está ansioso. Como ele não tem jogada, trabalhada em progressão, porque não consegue desenvolver, isso leva tempo, não é assim. Quem tá comprometido tá tenso. Não é assim, chegar, vestir a camisa e vai ter triangulação, não vai. Isso aí é treino, cara, é tempo, demora, não é assim. Então o jogador chega e já faz o óbvio, cruza, não tem como. Contra os dois Atléticos, nós não chutamos nenhuma bola. Engraçado, tem posição de chegar e bater o cara na hora que ele chegou. É engraçado isso, né? Para o jogador nosso, eu fico puto quando eu vejo isso. O menor caminho, na física, o menor caminho entre 2 pontos é uma reta, né? No jogador do São Paulo é uma curva com rodopio, vira para um lado, vira para o outro, a galera inteira consegue chegar. E a gente não armou essa jogada, não conseguiu, porque não foi nem para frente, não ficou para trás, perdeu a bola, volta tudo para trás, aquele jogo chato, modorrento. Quer dizer... Parecendo corrida do São Paulino Felipe Massa. Esse final de semana lá no tal do Azerbaijão lá, pelo amor de Deus. Bom, gente, olha só que engraçado, né? A gente conseguiu nessa praticamente 1h30 falar do elenco todo. Olha só. O Wesley, ele é tão sem valia, a gente não falou do cara. Mas não é porque não vamos falar, porque a gente... você aí pensa no Wesley titular? Quem não pensa? Ninguém pensa. E é um dos maiores salários do São Paulo. Aí quando falta dinheiro, aí quando, mas tem que vender a base. Não tem que vender a base, tem que administrar bem. De tudo que nós falamos aqui, da questão tática do Prato, por exemplo, você imagina o São Paulo numa linha de 3 atacantes, Luiz Araújo, Prato e David Neres. Olha a solução caseira, cara, que a gente teria em casa com a contratação pontual. Assim como tinha, por exemplo, o Miller e o Silas, mas tinha do seu lado um Careca e um Pita. Não é vender para trazer, é trazer e manter. Não dá para fazer. Qual a receita do Santos que mantém 3 anos os talentos da base? Desde a era do Robinho, Diego Elano,
Não vai botar a base! Você vai queimar a base! Neymar e Ganso, Thiago Maia e Zé, que os caras Te têm bloqueou no Twitter quem fala 2, isso. 3 anos de clube. É um panaca. O Grêmio. Não pode! O Grêmio perdeu no final de semana com o cara que errou o pênalti lá, que foi achado em 2012 com camisa dos caras. Ô, Pedrinho, aquele Luan lá, mano, o cara perdeu na crocodilagem aquele pênalti, viu? Domingo! Você não viu a foto do cara lá em Rio Preto 2012? Ver o quê? Mas enfim, prata do Grêmio, Pedro Rocha jogando muita bola, Ramiro jogando muita bola. E precisa vender? Não, foram campeões do Brasil com os garotos e mantiveram. Estão numa Libertadores, enfim, contratando e segurando a base. Então, quer dizer, São Paulo não é vender os talentos, as joias para trazer. E isso só denota uma coisa: profissionalismo, que até agora foi político e não prático. Vamos respeitar o novo estatuto, vamos ter profissionais de excelência nas áreas, para aí sim a gente começar a pensar diferente. Porque esse ano, novamente, não é título. Esse ano, novamente, é sobrevivência. E, mais uma vez, não é o São Paulo Futebol Clube. Leco, o senhor é o presidente, que a gente tem que ter todo o respeito pela sua idade, pela sua São Paulinidade. Agora, falta competência. A competência que faltou em 2002 e 2003 como diretor de futebol, o senhor fracassou. A competência que o senhor fracassou em 2009, 2010, 2011 como vice-presidente de futebol. A competência que fracassou na temporada de 2016, e não venha dizer que estava salvando, reconstruindo o caminho certo, porque nada disso, a gente podia até cair, que eu digo ser eliminado, para time grande, em duelos que o São Paulo estava. Agora, perder para time de Série C, de Série D, de Série B, repetidamente a cada ano, isso não é nada que o outro presidente, não. O outro presidente foi trágico, sim. Agora, nada justifica as humilhações que o São Paulo tem passado. Não dá nem mais pra gente tirar sarro do gol do Mirassol. Não, né, não dá. Nós já tomamos nós também, cara. Isso. E tudo isso denota da perpetuação do poder que fez o São Paulo se apequenar. Vamos para as considerações finais. Eu acho que a gente conseguiu passar bem do elenco. Falta alguém, não? Manda ver aí, Wender. Falta alguém? Acho que não, né? Não, acho que não. É esse o desafio do Rogério. A posição do banco ali pro ataque, eu acho que o Marcinho é complicado o cara chegar em um time pequeno e já assumir uma camisa tão pesada. Ele vestiu bem, mas não é da grandeza do São Paulo isso. Colocar o cara na fogueira desse jeito. O Morato, não precisa falar Entendeu? nada. O cara foi super bem contra o Cruzeiro no primeiro jogo, no segundo jogo se machucou. Exatamente. E ficou por isso mesmo. E você joga a titularidade de um cara desse, ele entra tão tenso lá que acabou machucando, cara. Isso aí é óbvio. E essa questão da gestão de São Paulo, esses vexames, não sei se eu posso falar aqui do jogo de segunda. Você pode falar tudo. Pode, velho. claro. O São Paulo, ele passou a ser o super bobo. Todo mundo... É o paga-lanche. Todo né? mundo, exatamente. E o nosso presidente tem uma cara de paga-lanche também. Porque... Vamos dar o jogo pro Santos no Pacaembu, que é o jogo da paz. Exatamente. Aí você chega lá no complicado, Pacaembu, cara. era o jogo 500 da história do Santos no Pacaembu, e foi o Pelé, e foi o Clodoaldo, e aí lotaram o estádio, aí deram vareia no São Paulo, e os caras da 6 paz... pontos para eles e a renda, que era metade nossa aqui, podia ser nossa inteira Isso, aqui, isso. ficou pros caras que não tem torcida E nenhuma. os caras da paz ainda tripudiaram o time depois do jogo, então... Teve uma passagem que não era nem o Leco, acho que era o Aidar, o presidente, que o presidente do Palmeiras acusou São Paulo e falou assim, os caras tentaram roubar o nosso estádio na década de 40, aquela história que o pessoal de verde mente até hoje, né? E chora com uma coisa que não existiu. E a instituição foi atacada e o São Paulo não respondeu. Mas Então, não assim, respondem várias, é o velho. super bobo. A CBF vai, tira jogo de São Paulo de domingo, de 16 horas, que era pra ter 30, 40 mil no estádio, contra o Grêmio, todo mundo ia querer assistir, e joga pra segunda-feira à noite.
E ninguém fala nada. De vida ou morte. E contra o Grêmio, hein? E contra o Grêmio. Olha quanto de renda que o clube perdeu, que vai perder. Pois é. E não, ninguém se manifesta. Então, assim, parece que tá morto. Ninguém reage. Isso não pode acontecer. Não é característica, não é história de São Paulo, não é a marca de São Paulo. São Paulo sempre foi um clube combatente. Sempre foi um clube contra o status quo, contra o establishment do futebol. Então, a CBF prejudicando o clube. O São Paulo batia de frente com a CBF. E outra coisa, aqui no Brasil é assim, futebol. Quem não chora não mama. Se um clube que é prejudicado pela arbitragem, vai lá no microfone a coletiva e fala e bate, mas o presidente falando, no outro jogo os caras colocam um árbitro que não prejudica. São Paulo hoje os caras vêm, prejudica dentro do Morumbi e não acontece nada. Nada. Mas dá a impressão, inclusive, Wender, que você falou que não deve, não teme. Dá a impressão que a gente está devendo alguma coisa que alguém de lá sabe e... Porque não é possível, isso não é possível. Esses desmandos, essas disfarçatez de caráter que estão fazendo com São Paulo, o São Paulo dando risada, bicho, você tá achando bacana. Não, deixa pra lá. O jogador de São Paulo foi agredido, no caso Coelho e Fagner. É verdade. E o presidente do clube, não vamos denunciar nada. Nós que denunciamos, né, através dos nossos contatos, que nós conseguimos fazer Resistência chover. Tricolor que foi atrás. Foi atrás, não precisa nem falar o nome para não ter problema, foi a Resistência Tricolor que cutucou o promotor lá da federação, o cara intimou, viu as fitas e no fim arquivaram, porque ninguém foi para frente, velho. O que importa é, vamos lá para a seleção brasileira, tem jogo no Itaquerão. E aí não é à toa que o presidente apoiou um outro. Onde já se viu o presidente rival torcer para um presidente de um time ganhar eleição. Por quê? Tá bom assim. Nós vemos gente da mídia, cara que é palmeirense, cara que é corintiano apoiando o Leco. Algum motivo tem, cara. O que é bom para o São Paulo não é bom para eles. Bom para eles, cara. Como é que aí. pode alguém apoiar? Sabe? Não é um só, não. São caras consagrados. Não, mas olha... Diga-se de passagem, eu tenho aqui meu programa... O PVC falou, que o PVC é um puta de um estatístico man. O cara é show de bola na hora de ver no jogo. Mas desde quando o PVC é porta-voz do Leco, velho? Desde agora. Você começa a ver um monte de coisa. Errou no balanço. Não, o PVC não erra. E um bando de tonto da nossa torcida. Não, o PVC é Deus. E, cara, ele errou. Ele teve que fazer uma errata. Teve que se retratar, dizendo que realmente... A dívida tinha aumentado. O cara não foi atrás do balanço. Ele simplesmente publicou que deram para ele ipsilíteres. Depois ele tem que voltar atrás, porque pegou mal. Então, desde quando? Isso não foi uma vez só, não. Semana retrasada aconteceu de novo. Desde quando um cara do Palmeiras e um cara do Corinthians, vários do Corinthians, inclusive um que continua fazendo programa dentro do estádio, dizendo que não tem macho que tire ele de lá, continua apoiando o Leco. Então, se é bom para esses caras, pro São Paulo não é. Prestem atenção. Meu irmão, brigadaço, arrebentou. Obrigado. Você tem uma consideração final, um abraço para mandar. Resistência Tricolor aí cada vez mais forte, graças a Deus. Minhas considerações finais eu torço muito pelo Rogério Ceni. Rogério Ceni é uma marca do São Paulo e nós temos que proteger o nosso ídolo, ele representa muito na história de São Paulo. Apesar de eu achar que ele errou um pouco na estratégia na escolha do futebol no início do ano, porque eu acredito que já sabendo que o elenco ia ser desmontado, ele poderia ser um pouco mais conservador e não estaria sofrendo tanto. Aquele jogo contra o Palmeiras foi o divisor de águas, né? Aquele 3-0 no Paulista. Ali ele sentiu e falou, opa, vou ter que mudar. Então, e depois acabou se perdendo um pouquinho, mas eu acredito que com esses reforços vai retomar o caminho. Se eu fosse dar nós criticamos, também é interessante oferecer soluções e sugestões, né? Eu, acharia interessante, o Pinotti não vai sair, o Rogério não vai sair, eles vão continuar. E eu sugeriria um coordenador para a diretoria, alguma coisa assim para ajudar o Ceni, sabe? Dar uma ajudada nele, porque
inexperiência, conhece muito de futebol, foi goleiro, era praticamente um técnico ali atrás, mas é diferente ali do lado do campo, fora das 4 linhas. Então, se eu tivesse que sugerir uma ideia, acharia interessante trazer um coordenador, um cara que boleiro, que manja de futebol. Mais ou menos como tá funcionando no Grêmio hoje, sabe? O Valdir Espinosa é o cara por trás ali do Renato Gaúcho. O cara que tá ajudando, que manja muito ali. O Atlético Paranaense tomou uma cacetada do Grêmio, mas vem de 4 vitórias seguidas no Brasileiro desde que trouxe o coordenador. E eu sugeri isso pro São Paulo também. Toalha, exatamente. Pro Rogério ser o coordenador. Se ainda não é o momento do Rogério ser técnico, quem sabe não coordenador. É uma ideia. E eu acredito num time. E não vamos cair não, porque essa torcida não abandona o time. Não abandona. Toda vez que o momento está difícil, a torcida abraça o time e comparece. Domingo contra o Fluminense tinha quase 20 mil pessoas no Morumbi, né? Então, assim, a torcida apoiou, tá apoiando. As críticas aos jogadores é pelo momento, mas vai superar. Minhas considerações finais são essas. Eu gostaria de mandar um abraço para minha filha, Giovana, que provavelmente está nos assistindo agora. Lembra que na primeira vez que eu levei ela no Morumbi foi naquele 1-0 contra o Grêmio na Brasileiro de 2007. O Rogério Ceni fez um gol de pênalti. Uhum. Foi uma partida marcante para mim, porque ali ela virou São Paulina. Sensacional. Foi legal. E uma lembrança especial para Bela também. E um abraço também pro pessoal que administra o spfc.net, que deixou e deu espaço para me inscrever. Às vezes nós somos polêmicos lá, né? Brigamos um pouco com o pessoal lá, mas é tudo por amor. Pluralidade de opiniões. Tudo por amor ao clube. Tudo, quem ama cuida, quem ama tá ali, tá ajudando, tá tentando auxiliar, dando ideia, criticando para ver se melhora, se quem tá na administração, na gestão do clube acaba acordando. Se eles leem, eu acredito que lê, porque a repercussão tem sido grande, né? Já aproveita e manda a sua arroba aí, velho. O meu Twitter é @PeixotoWender. Pessoal que seguir lá vai ver muito apoio a São Paulo, crítica também. Fala que é Wender com W de Washington aí, senão vai ter Wender. Isso, @PeixotoWender com W. O Wender é com W. E R no final. Não é Vander nem Wendel. O pessoal confunde. Eu imagino. E é isso. Eu agradeço muito o espaço que vocês cederam. É uma honra. Obrigado, Vander. Obrigado, Wendel. Muito obrigado. Wendel, ou Vander. Obrigado, Vander. Valeu. Paulinho, manda Vambora, mano, velho. Bora. Olha, antes de mais nada, no final fica meio estranho, né? Mas eu vou até tomar a frente do meu irmão aqui, é um cara que mais tenha conversado com ele, mas esse programa aqui, de coração, queria mandar um abraço, nossos sentimentos pro Zé Sérgio, que o pai dele infelizmente faleceu, nosso querido Zé. O pai dele faleceu ontem, né, Porte? Faleceu ontem à noite. Ele estava agendado para vir ao programa, então votos de força e fé para você, viu, Zé Sérgio? Família, amigos, todo mundo. E dizer que semana que vem nós estamos aqui de volta, né, mano, velho? Vamos. E espero que o São Paulo consiga um resultado diferente do que a gente está planejando, do que a gente tem esperado desde ultimamente. A gente quer ter semanas mais alegres. Faz muito tempo que a gente não passa um domingo, final de domingo, começo de segunda-feira, com a cabeça falar, tamo ganhando, tranquila, né? É uma fase danada, uma fase muito pesada. A gente tá numa fase que a gente quer ver Silvio Santos quarta-feira. Exatamente, cara. Quer ver câmeras escondidas do Ivo Holanda 9h30 da noite pra salvar. Não dá mais jeito, né? E infelizmente não dá pro Rogério mandar o Leco embora, porque essa é a real, que funcionaria de sobremaneira, inclusive até dando um pitaco daquilo que você falou com relação a desmontar o time. Nem eu, Rogério, sabia que o time ia ser desmontado, tanto é que venderam o Luiz Araújo na calada da noite, sem ele saber. Ele foi comunicado depois que o negócio aconteceu. Então, cai por terra de até essa tua suposição do Rogério já saber de antemão, porque foi falado para ele que só sairia um jogador e a gente está vendo o que está acontecendo agora.
Então é aquela coisa, a mentira tem perna curta, ela sempre vai aparecer nesses tempos ainda mais, volto a falar, hoje em dia os empresários esquecem que a gente tem celular, a gente vê o que está acontecendo no bastidor do bastidor, que pessoas que diziam que já estavam fora do São Paulo não estão, né, Sport? E que continuam ainda sendo aquela eminência parda, e ganhando dinheiro que nós, torcedores, que nós que amamos o clube, estamos vendo faltar no planejamento para ter um time novamente campeão, que aí a única coisa que nós ganhamos é exatamente isso. Então, de coração, desejo a vocês uma boa semana, que o nosso final de semana seja um pouco mais leve, mais saboroso, mais tranquilo do que tem sido. E semana que vem estamos juntos de novo aqui, mano, velho. Maravilha, nação. Vou dar mais abraço aqui pro Renan Assis Diniz. Renan Diniz Assis, @RenanDinizAssis, pro Júnior, nosso Correia, o J São Paulino, pro Juliano Santos, o Ju Santos Black, para você que tem nos acompanhado toda semana às quintas-feiras às 8 da noite. Trazemos sempre aqui o São Paulo no coração, no sangue, na alma, com todos os nossos convidados especiais. O Ender hoje já brilhantou. Mais uma vez, Resistência Tricolor mostrando o seu valor. Obrigado, parceiro. E semana que vem tem mais. Olha, aqueles dois Juca do Brás lá, ó, o grande Pedrão e o Sérgio, que sem eles a gente aqui ia ficar a ver navios, os raios. E a sugestão, siga FATV, segunda-feira, 8 horas da noite, o melhor do futebol alternativo do Brasil. Abraço, galera. Valeu. É nóis.